Hoje eu tô aqui para te falar sobre 4 erros gravíssimos que você como líder e gestor pode estar cometendo. Fica ligado porque o quarto provavelmente vai te surpreender. Primeiro erro gravíssimo e infelizmente muito comum: perder o equilíbrio emocional. Sabe aquele chefe que ele começa a gritar para quem estiver vendo e não está preocupado com isso? Sabe aquele chefe que quando ele está ali, ele acaba se exaltando, que ele se exalta nas reuniões, que as pessoas talvez até tenham medo de falar com ele porque não sabem como ele vai reagir? Pois é, esse é um chefe que ele não está tendo equilíbrio emocional. E por isso que eu fiz questão de chamar ele de chefe, porque isso não é liderança, isso é ser chefe, não é ser líder, ok? Então observa se você vem reagindo dessa forma. Você percebe que as pessoas têm medo de falar com você? Você percebe que quando você está na sala, só você tem as ideias, as outras pessoas não contribuem ou contribuem muito pouco? Porque isso é um sinal de que as pessoas não estão se sentindo à vontade de compartilhar as ideias delas, de compartilhar as sugestões delas na sua presença. E talvez isso aconteça porque elas estão com medo de você, com medo de como você vai reagir, com medo de você explodir, com medo de você ser grosseiro com elas. E olha só como isso é interessante, muitos chefes fazem isso sem nem perceber. Às vezes você quer ser um líder de verdade, às vezes você quer ser gentil com as pessoas e talvez até você seja gentil com as pessoas. Muitas vezes pessoas que têm um determinado tipo de perfil comportamental, chamado dominância, muitas vezes essas pessoas acabam exaltando o tom de voz sem perceber. Então são pessoas que são gentis, são atenciosas sim, são muito educadas sim, mas que às vezes quando se empolgam com um determinado assunto, exaltam um pouco o tom de voz e não percebem que estão gritando, que estão falando alto. Muitas vezes essa postura delas intimida as pessoas que estão ao redor e elas nem se dão conta de que estão intimidando quem está ao redor. Então observa se você vem fazendo isso, porque se você está fazendo isso, você com certeza está perdendo muitas boas ideias dentro do seu time. Um time que tem medo do líder é um time que não sugere boas ideias, porque eles ficam o tempo inteiro com medo de serem atacados. Um time que não tem diálogo aberto ali vai ser um time que vai virar apertador de botão, porque eles têm medo de fazer algo que saia da linha do que o gestor pediu. E aí, por ter esse medo, eles também não conseguem pensar fora da caixa, ter ideias mais criativas, trazer inovação para dentro da empresa. Segundo erro gravíssimo: olhar ou tratar o teu colaborador como se fosse um tabuleiro de xadrez. Se eu movimentar essa peça aqui, se eu mudar isso aqui, as coisas vão circular. Amigo, você está lidando com gente. Gestão se faz com números, mas liderança se faz com pessoas. Então lembre sempre disso. Ninguém é robô. As pessoas não são robôs dentro da sua empresa. Se o cara está passando por um problema em casa, vai afetar a produtividade dele. Se o seu funcionário está passando por uma doença, vai afetar a produtividade dele. Então, o seu ambiente profissional, o ambiente de trabalho, o seu time precisa ser um ambiente também seguro para as pessoas, que as pessoas se sintam seguras emocionalmente, que elas sintam que elas não são simplesmente peças dentro de um tabuleiro, que elas são seres humanos, que elas são realmente pessoas que estão ali, que a empresa enxerga elas como pessoas e não apenas como números, ok? Então, esteja atento a isso. Escuta os seus colaboradores. Você sabe qual é o sonho de cada um dos seus colaboradores? Sinceramente, você sabe como é que eles gostariam de crescer dentro da empresa? Será que aquela pessoa que está no teu marketing tem o desejo de ser líder um dia? Será que aquela pessoa que está no teu financeiro tem interesse de mudar para o marketing? Você sabe isso? Você tem essa clareza? Você sabe os sonhos dessas pessoas, o que elas almejam para o futuro delas? Você sabe que aquele teu funcionário tem o sonho de ser empresário também um dia, de ter o próprio negócio dele? Você sabe tudo isso? Se não sabe, está na hora de começar a perguntar, de começar a prestar atenção nas pessoas. Terceiro erro gravíssimo: criticar as pessoas em público. Você já ouviu aquela máxima que elogio se dá em público, mas crítica se dá no particular? Pois é, essa é uma máxima da liderança que ela precisa ser seguida à risca. Primeiro porque se você critica um colaborador na frente de outras pessoas, esse colaborador vai se sentir humilhado, esse colaborador vai se sentir desvalorizado, esse colaborador vai ficar desmotivado. Então, ao invés de você estar impulsionando o resultado dele, você está derrubando o resultado dele.
Ao invés daquele feedback servir para que ele melhore, para que ele tente não cometer mais o mesmo erro, talvez esse feedback faça com que a performance dele despenque ainda mais. Porque ele vai se sentir diminuído, porque ele começa a questionar as próprias competências dele, começa a achar que não é bom o bastante, que não consegue gerar resultados. Aquilo vai minando a autoestima dele. E cada vez mais os resultados dele vão ser piores. Por outro lado, talvez ele se sinta revoltado, fique chateado, se sinta injustiçado e queira, inclusive, processar a empresa, processar você, falar que foi humilhado, que se sentiu humilhado, chamar aquilo ali de assédio moral. Então, esteja atento a isso, porque não só você está fazendo algo que você pode receber um processo em cima de você, como você está fazendo algo que vai prejudicar a performance daquele colaborador. Então, se você vai criticar o trabalho de alguém, chama essa pessoa no particular, explica a tua crítica e mostra que você acredita no potencial desse colaborador. Mostra que você acredita que essa pessoa pode dar mais, que você só está dando aquele feedback porque você acredita no potencial dessa pessoa. Porque se você simplesmente chama a pessoa no canto e fala ali todos os erros que ela cometeu, não fala de um acerto, não fala de uma coisa positiva, não mostra que você acredita nela, mais uma vez, você vai reforçar nela ou que você não acredita no potencial dela e ela vai procurar alguém que acredite fora da empresa, ok? Ou ela própria começa a não acreditar no próprio potencial e toda crença é autorrealizável. Se ela não acredita que ela é boa o bastante, se ela não acredita que ela é competente, ela vai começar a descer a performance dela para ser equiparada ao quem ela acredita que ela é. O quão competente ela acha que ela é. Então, amigo, até agora eu te falei sobre 3 erros gravíssimos: perder o equilíbrio emocional, tratar os colaboradores como peça de xadrez e corrigir as pessoas em público, ok? Talvez você não cometa nenhum desses 3 e esteja cometendo o 4º. Talvez você cometa todos os 3 ou algum dos 3 e também esteja cometendo o 4º. O 4º é mais comum do que se imagina e o 4º também é extremamente prejudicial. E muitas vezes grandes líderes acabam caindo nessa armadilha do 4º erro. Mas antes de te falar qual é o 4º erro, eu quero te pedir uma coisa. Se você está gostando desse vídeo, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. O sininho são as notificações. Dessa forma, sempre que a gente tiver um conteúdo novo, você vai ser avisado e sempre que a gente entrar ao vivo, você também vai ser avisado, ok? Então, vai lá, clica, se inscreve e ativa também as notificações. Então, vamos lá. Qual é o 4º erro gravíssimo que você pode estar cometendo na sua liderança, na sua gestão, mesmo que talvez você seja um bom líder e que talvez até o seu time reconheça você como um bom líder? O 4º erro gravíssimo é não saber delegar. E quando eu falo não saber delegar, isso inclui delegar para a pessoa certa, delegar da forma certa e acompanhar o que foi delegado. Vamos lá, vamos passar pelos 3? Então, primeiro, delegar para a pessoa certa. Para você delegar realmente com eficiência, você precisa conhecer bem os talentos de cada pessoa do seu time. Você precisa conhecer bem qual é o perfil comportamental de cada um deles. Você precisa saber o que eles são bons em fazer. Conhecer eles profissionalmente também. Ah, esse aqui é muito bom nesse tipo de atividade, aquele é melhor nesse outro tipo de atividade. E assim você vai conseguir delegar para a pessoa certa. Vou te dar um exemplo da minha vivência. Eu tenho 2 assistentes de conteúdo. Um deles é muito bom em pesquisas mais longas, em fazer e-books, em fazer textos mais longos. A outra é muito boa em coordenar eventos, em organizar como é que o evento vai ser, em organizar o material didático. Então, se eu tenho ali uma demanda para passar para o meu time de assistentes de conteúdo, eu vou analisar bem essa demanda e eu vou pensar qual dos 2 tem mais perfil para receber esse tipo de demanda. Se eu vejo que é um trabalho que vai exigir muita pesquisa, que é algo mais longo, eu vou entregar para aquele que é bom em atividades mais longas, em atividades com muita pesquisa, com muito texto. Se eu vejo que é uma atividade que vai precisar de mais sagacidade, mais velocidade, mais experiência com o nosso conteúdo, eu vou entregar para outra pessoa que eu já sei que é muito boa nisso. Então, dessa forma, eu vou conseguir que os 2 me entreguem o que eles têm de melhor. E não pegar aquele que é bom em uma coisa e colocar ele para fazer o que ele não é bom. Infelizmente, muitas vezes a gente cai nessa armadilha pensando, mas ele tem que ser bom em tudo, mas ele tem que saber de tudo, dominar tudo. Ok, ele tem que dominar tudo, ele tem que conhecer tudo, mas ele vai ser mais profundo em um determinado assunto e eu vou usar isso a meu favor, vou usar isso a favor da empresa. Então, assim eu deleguei para a pessoa certa, mas eu também tenho que delegar da forma certa. Eu preciso trazer clareza do que é aquela tarefa, de por que aquela tarefa está acontecendo, qual é o objetivo final.
Para quê? Para que aquele colaborador entenda o porquê do que ele está fazendo e consiga tomar decisões em torno daquilo que sejam condizentes com o objetivo da empresa. E como assim? Quem toma decisão não é o líder, não é o gestor? Sim, quem toma decisões é o líder, é o gestor. Mas muitas vezes aquele colaborador está ali já com a agenda cheia de pautas, cheia de demandas, que ele julga que sejam mais importantes do que aquela que eu passei, ou que sejam mais urgentes do que aquela que eu passei. E talvez eu não tenha delegado também deixando clara essa urgência. Se eu passo uma tarefa para um colaborador e eu não digo que aquela tarefa é urgente, ela precisa ser entregue hoje, ele não vai adivinhar. Ele vai colocá-la no final da lista e ele vai fazendo as outras tarefas que foi dito que eram mais urgentes. E o inverso também pode acontecer. Eu posso passar uma tarefa para o meu colaborador e ele interpretar que aquilo é uma urgência pela forma como eu falei. E talvez aquilo não fosse realmente urgente. Talvez outras coisas mais importantes estejam na pauta dele e ele tenha deixado de fazer essas outras coisas mais importantes para atender a demanda que eu trouxe, porque ele achou que por eu estar passando essa demanda tinha urgência. Ok? Então, na hora de delegar uma tarefa, deixe claro quem vai fazer essa tarefa, quanto tempo essa pessoa tem para fazer essa tarefa e por que essa tarefa é prioridade, qual é o nível de prioridade dessa tarefa. Se ela não for feita naquele prazo, vai prejudicar uma entrega maior? Se ela não foi feita naquele período, ela vai prejudicar algo em torno da empresa? Vai prejudicar a excelência da empresa? Traga essa clareza para o colaborador, porque isso vai gerar, inclusive, mais comprometimento dele e vai gerar uma capacidade de análise crítica dele também. Porque na hora que ele vê que ele não dá tempo dele fazer a tarefa que você passou e uma outra que está na pauta dele, que está na agenda dele, ele mesmo vai trazer para você e vai explicar para você, olha, eu tô com essa tarefa aqui que você me passou, eu tô com essa outra. Olha só, eu entendo que essa aqui é mais prioritária porque pode prejudicar a nossa entrega final. Essa outra, eu posso empurrar um pouco mais na agenda, eu posso deixar essa outra para amanhã? Ele próprio já vai te trazer as soluções, ele próprio já vai te trazer possibilidades. Além disso, às vezes, você que não tem a visão do operacional, você pode estar pedindo para ele uma tarefa com um objetivo final e talvez esse colaborador já tenha se antecipado, já tenha outras formas de fazer aquilo ali muito mais rápido do que você achou que ele faria. Já aconteceu com o meu time, por exemplo, de eu pedir uma coisa para um colaborador e aquilo ali já está pronto, outro setor já fez. Se eu peço a tarefa para aquele colaborador e eu foco só na tarefa, esse colaborador ele simplesmente vai ter o retrabalho. Vai fazer de novo aquela tarefa. Mas na hora que eu explico o porquê daquela tarefa, qual é o objetivo final, talvez o próprio colaborador tenha algo a acrescentar, tenha uma sugestão a fazer de como fazer aquela tarefa com muito mais eficiência e muito mais eficácia. Ok? Então delegue certo, delegue da forma certa. Explique o porquê, explique com quem vai ficar essa tarefa e qual o prazo que essa pessoa tem. Ok? E o terceiro ponto. Vamos lá, você tem que delegar para a pessoa certa, você tem que delegar da forma certa e você tem que delegar e acompanhar, ok? Na hora que você acompanha uma demanda, você vai conseguir, inclusive, dar feedback para o teu colaborador se ele está fazendo aquela demanda da forma certa. Mas o que muitos líderes acabam fazendo? Eu passei a demanda para o João. O João me devolveu a demanda concluída. Mas a demanda ela não está na qualidade que eu queria. E aí eu vou lá e corrijo e não dou feedback para o João. Eu corrijo porque eu acho mais rápido eu ir lá, colocar a mão na massa e corrigir do que eu ir no João, orientar o João e explicar para ele qual a forma certa de fazer. Isso também é um erro gravíssimo que muitos líderes cometem porque estão com pressa, porque querem entregar aquilo ali que é muito urgente e não percebem que quando eles fazem isso, eles não estão treinando o time direito. Esse colaborador, o João, vai continuar cometendo os mesmos erros porque ele não foi orientado que aquela não era a forma certa de fazer. E as tarefas elas ficam cada vez mais dependentes daquele líder, porque só aquele líder é que sabe fazer do jeito certo. Se tem alguma coisa na sua empresa que só você sabe fazer do jeito certo, então você está fazendo alguma coisa errada, ok? Você não está instruindo as pessoas da forma certa, você não está acompanhando, você não está orientando, você não está verificando e você não está dando feedback a respeito do que você delegou. Você precisa acompanhar aquela pessoa para quem você delegou a tarefa e você precisa orientar essa pessoa também de como é que ela pode fazer aquela tarefa cada vez melhor. Outro dia, uma pessoa que está sendo treinada para liderança falou assim para mim: Yane, eu achei que eu ia demorar tanto para explicar para ele como fazer da forma certa que eu achei melhor eu mesma fazer. E aí eu olhei para essa pessoa e disse assim: se você quer ser líder um dia, você precisa se desapegar disso. Porque se for dessa forma, tudo que você já é acostumado a fazer, você sempre vai fazer mais rápido que uma pessoa que está pegando agora, uma pessoa que está aprendendo agora. Isso é óbvio. Essa pessoa ela só vai conseguir aprender
de verdade como fazer se você der oportunidade para ela fazer. E é claro que nas primeiras vezes ela vai demorar mais tempo, vai perder mais tempo. Aquela tarefa que você talvez levasse 1 hora para fazer, essa pessoa talvez leve uma tarde inteira, mas faz parte do processo de treinamento dessa pessoa. Se você não permite que ela aprenda, você vai continuar sendo a única pessoa que sabe fazer. E se você continua sendo a única pessoa que sabe fazer, você não consegue subir para a liderança, porque você nunca vai sair do operacional. Faz sentido? Então, amigo, pensa sobre isso, comenta aqui qual desses erros você vem cometendo e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa saber também sobre esses erros. Um abraço e até a próxima.